Empreenda Mais. Oferecimento Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes. Sejam bem-vindos ao programa Empreenda Mais. E hoje eu começo o programa conversando com o Alexandre Vieira, que é diretor e mantenedor do Colégio Jean Piaget. A gente estava no meio de uma conversa sobre empreendedorismo, sobre ele colocar essa disciplina na escola, que ele já faz isso há 10 anos, com essa disciplina, já tem há 10 anos o colégio. E eu resolvi trazer para vocês como foi que ele decidiu largar um grande emprego, ele trabalhava no mercado financeiro em São Paulo, para vir para Santos e tocar a escola da mãe dele, da dona Marlene, e empreender nesse sentido, de fazer crescer o Colégio Jean Piaget e ser essa potência que é hoje. Vamos ouvir. Uma curiosidade minha. Quando a gente fala em educação, não fala isso ligado a negócio. E que está ligado. Você precisa ter tudo isso que você ensina, você precisa ter isso numa empresa, porque isso é a base de qualquer empresa, que vai precisar ter um cliente. Quem começou a empreender na sua família foi a sua mãe. Foi a primeira pessoa que você viu empreendendo, foi a sua mãe. Você pensou em continuar o legado dela, a dona Marlene, que é a criadora do Colégio Jean Piaget, uma grande educadora e grande mentora, mas uma visionária. E a visão é um dos ingredientes fundamentais para um grande empreendedor. E ela conseguiu não só impactar as pessoas, mas impactou a família, porque não é sempre que a família quer seguir o legado, e foi o que você fez. Você segue o legado da sua mãe. Você já tinha esse bichinho do empreendedor em você? Como que era a sua ligação? A gente conversa aqui há tantos anos, mas eu nunca conversei com você sobre isso, de olhar sua mãe como uma grande empreendedora. Então, eu acho que a coisa meio que acontece. Eu não digo que teve esse planejamento, porque quando o Jean Piaget começou, era uma escola pequena, então eu ajudava na manutenção, né? Eu trabalhava, minha mãe e meu pai falavam, você quer ter mesada? Vem trabalhar na cantina. Então eu ajudava a fazer lanche, misto quente para as crianças, a gente servia, fazia limonada. Nas férias, eu pegava minha bicicleta, punha uma cestinha, colocava as propagandas e ia distribuindo nas casas. Hoje, com apartamento, essas propagandas não chegariam. Sim. Mas naquela época eu ia jogando na sala, então guiar a bicicleta com uma mão só e outra jogar propaganda, eu tinha essa habilidade, porque eu fazia isso tudo que era férias de julho e de janeiro. Então, eu fazia isso do canal 3 até o canal 6. Eu conhecia todas essas ruas de cor, quer dizer. Então, eu acho que eu fui participando do crescimento da escola, né? E quando eu cheguei no ensino médio, eu gostava muito de física, então dava aula particular para meus colegas de física. Fui fazer física na faculdade, né? Depois fui fazer administração de empresas. E na área que eu fui trabalhar, né? que era no Citibank, que era um banco que tem vários setores. Eu trabalho na área de Venture Capital, que era a área de capital de risco, que seriam as startups de hoje. Meu trabalho era selecionar empresários que tivessem o que a gente chama know-how e conhecimento, né? Processo patenteado e conhecimento, que o banco pudesse investir. Então, meu trabalho era selecionar empresas que pudessem receber recursos, né? E, obviamente, e aí a gente estava naquele momento estratégico que se a gente compra a primeira casa para a escola expandir ou se fica numa escola pequena, né, onde minha mãe naquela época tinha só educação infantil fundamental 1, e essa foi uma decisão, ela me questionou na época, Alexandre, você quer vir ou não? Eu estava com a proposta de fazer mestrado no exterior, o banco estava me pagando para estudar fora do país, né? E aí foi um momento decisivo. Se eu seguia minha carreira como empreendedor dentro do banco, né? Que eu fazia esse papel lá dentro, ou se eu ia ajudar a família e investir na família. Então, minha decisão foi investir na família, mas é uma decisão que não tem certo e errado. Eu não sei o que seria se eu tivesse tomado outra decisão. Mas, em termos de crescimento, a escola cresceu muito. A escola tem um trabalho muito forte de qualidade. E aí, para todo empresário, né, naquela época eu não fazia seleção de empresa, né, porque ia receber dinheiro do banco, estou falando milhões de dólares, né, o critério era a empresa tinha um know-how acima do mercado patenteado, seja know-how de processo ou know-how de produto. Porque você tem uma patente, ou você tem um processo, que nem McDonald's. Todo mundo faz um hambúrguer, mas naquele processo, com aquela qualidade igual no mundo todo, você precisa ter um know-how para fazer isso.
Então, esse era um critério importante. Outro critério importante era a formação dos empresários. Quer dizer, a gente procurava donos de empresas que fossem startup, que eles mostrassem uma elevada competência naquele assunto. Então, eu era mestre, doutor, era pesquisadores nas universidades que faziam pele para recuperar pessoas que tiveram queimadura. Então, ele normalmente é um doutor especializado num produto que ele patenteou, ele tem uma suma competência. Então, é uma área que, por exemplo, o banco olharia naquela época como uma área de bons olhos. Então, esse conhecimento, quando a gente veio, a gente investiu que todos os nossos coordenadores fizessem mestrado e doutorado, todo mundo se especializasse, fosse muito competente. Por quê? Porque você só se mantém se você tiver um domínio muito grande dos processos do conhecimento, da base que sustenta o que a gente chama core competência, né? que é a ideia principal, a competência principal que você precisa dominar naquela sua área de atuação. Não sei se foi a melhor escolha para você, mas para nós foi. Você ter vindo e feito... Eu sou muito feliz pela escolha, né? Mas são coisas que você não consegue, né? Você não dá para retomar o passado dizendo assim, poxa, mas será que essa ou aquela é melhor? Não tem isso, né? Eu, como acredito em Deus, acho que Deus desenha, eu acho que essa foi a melhor escolha realmente. Existem algumas empresas aqui na região que eu super admiro. E o Grupo Ozan é uma delas. Eu conheço há muitos anos, eu conheço desde a formação de como surgiu e como nasceu essa empresa que hoje tanto nos impacta de formas diferentes, mas fazendo um serviço muito importante para a população. É sempre um assunto que a gente não quer falar, né, Suzana? É algo que é complicado demais, mas a gente sabe que é fundamental o serviço que a Ozan presta. E são mais de 50 anos, né? 57 anos. 57 anos de uma empresa familiar que deixa um legado dessa maneira. E quando a gente fala de empreendedorismo, saber o que eu ia falar o tio Lelé, mas é porque eu tenho esse afeto com eles, e a dona Marina, criaram há 57 anos atrás e depois foi perpetuado pela Kátia e pelo Manolo, hoje comandado pela Kátia, uma mulher à frente de uma empresa. É importante a gente pontuar isso, sabe? Uma empresa que só cresce, e ela não cresce só no volume dos clientes, da credibilidade, ela cresce em responsabilidade à população e trazendo novos serviços. E é isso que a gente vai conversar hoje com a Suzana, dessa ampliação do Plano Ozan, né, Suzana? Isso mesmo, Renata. É até importante, né, você falar esse tempo que a gente tem aí de dedicação. A Ozan tem muito isso, né, de ter esse atendimento mais humanizado, e com isso vem priorizando a qualidade de atendimento, não só nos espaços, como também na prestação do serviço, né? E com isso a gente vem buscando essa evolução, esse crescimento, tudo pensando nos nossos clientes, né? E vem melhorando isso e buscando essa qualidade dos serviços. Para isso veio desenvolvendo os novos planos. Eu ainda quero muito conversar com a Kátia aqui no Empreenda, porque quando eles trouxeram, e eu participei desse processo, quando eles trouxeram esse esquema de plano, foi muito inovador para a cidade, muito inovador. E hoje a gente vê com a facilidade que é a família que tem um Plano Ozan na hora da pior momento da nossa vida, como isso facilita realmente. E outra coisa, a humanidade, como é humanizado o sistema todo, os profissionais na hora, vocês sabem muito bem de como cada um está passando. E agora, uma coisa que era muito cara e difícil acesso para as pessoas é a cremação. E vocês hoje incorporaram isso no plano, né? Isso, a gente está colocando alguns planos em comercialização, né? Tem uma gama de novidades aí, e um deles, essa novidade, esse lançamento, vai ser o de cremação. É um plano muito esperado pelos nossos clientes e vem buscando muito isso. Estava no forno, bebezinho, e nasceu, está aí, está disposto aí para os nossos clientes. A gente vem buscando essa melhoria e vai atender todos os nossos clientes aqui da região, para quem já é nossos clientes e os novos contratantes também, né?
abrange aqui, né, na região, para o titular e seus agregados, seus dependentes. Isso então, é importante. Cresceu muito o número de opção, as pessoas optarem pela cremação agora na pandemia. Porque existia, né, um tabu, né, em relação a toda essa questão do funeral, Sim. né? E a gente traz isso de uma forma mais acolhedora, para Sim. que essa dor seja um pouquinho menor, Sim. né? Que chegue naquele momento, é uma despedida e que seja o menos impactante possível. Então, isso tudo que a Ozan vem fazendo é com muita dedicação para que o melhor atendimento para o cliente seja realizado de uma forma mais aconchegante. A morte é o que a gente mais teme na vida e é a única coisa que a gente também tem certeza que vai acontecer com a gente. E é difícil a gente encarar, é difícil a gente olhar para isso, mas é muito importante ter uma empresa como a Ozan, que nesse momento que muitas vezes inesperado, a gente precisa de um suporte desse. Ter agora a cremação, a opção de cremação dentro do plano, isso facilita muitas famílias também financeiramente, porque a gente sabe que é um produto muito caro e que hoje se tornou muito mais acessível e um diferencial, né, que né? às vezes a pessoa se preocupa mais com essa questão tanto financeira, porque abrange para uma pessoa e o plano está aí para o titular e os seus dependentes. Então como é aqui na nossa região, né? Então foi muito esperado e eu tô bem feliz de poder estar junto da empresa colocando isso no mercado, a gente comercializar isso. Tô muito feliz. Parabéns pelo trabalho. Eu quero trazer a Kátia para conversar aqui com a gente, falar dessa veia empreendedora, essa mulher que leva aí esse legado da família se perpetuando e crescendo aqui, dando muito orgulho para quem é da região. Sábado tem Band Esporte Clube. Desde o dia em que nascemos, expandimos as nossas próprias fronteiras. A gente cresce e nossos valores transformam muros em pontes. Com espírito empreendedor e talento sustentável, você se prepara para conquistar sua felicidade em qualquer lugar do mundo. No Jean Piaget, você cresce dentro de você, nas 4 fases do ensino, da educação infantil até o ensino médio. Jean Piaget Santos, educação para vencer suas fronteiras e as fronteiras do mundo. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. O lema do Empreenda Mais, do nosso programa, é inspirar as pessoas a não só empreender em negócios, mas empreender na sua vida. E um dos ingredientes do empreendedorismo é a coragem. Eu vou contar uma história para vocês agora, aliás, o dono da história vai contar para vocês uma história linda de resiliência, de ressignificação e que vai inspirar vocês e de coragem. Coragem inabalável. Inclusive é o livro best-seller de Marcelo Bianchini. Fiquei impactada com essa história e eu quero que você divida e conte para o meu público tudo o que aconteceu na sua vida. Bom, Coragem Inabalável é o meu livro. Hoje ele está entre os 5 mais vendidos, o best-seller. E o que eu conto no Coragem Inabalável? Eu trago um pouco de uma metodologia de vida da história real de um cara que tinha tudo para dar errado, mas por decisões certas, por assumir o protagonismo da sua história, reverteu esse cenário e fez com que sua vida desse certo. Marcelo é filho de traficante, ele lança uma palestra que é de ex-presidiário a milionário, filho de traficante, foi preso por assalto a banco, era espancado pelo pai, pela mãe, o pai matou a mãe e se matou e ele estava no colo dele. Isso já é um tema absurdamente impactante, né? E quando você traz isso e mostra a sua história de reviravolta mesmo, de uma volta tão linda, isso vai inspirar muito o nosso público, né? Como foi isso? Como que foi essa vida tão de muita vulnerabilidade, né? E como isso impactou? Eu sou um improvável. Após eu cumprir uma pena de 10 anos,
privado da minha liberdade por assalto à mão armada, eu pude, diferente de 98% da população carcerária, lá dentro do presídio, eu pude desenvolver uma mentalidade de crescimento. Muitas pessoas me perguntam, mas como isso foi possível? Recursos internos que todos nós temos dentro de nós. Fé, esperança, um desejo ardente de mudança e jamais desistir de mim. E a coragem inabalável. Porque quando nós temos um desejo de mudança e aquilo não incomoda tanto, a vida que você vive, a vida que nós vivemos, não incomoda tanto, você fica naquela zona de conforto. Mas quando aquilo incomoda em você de uma certa forma e você deseja realmente mudar, é possível acontecer. E hoje eu estou aqui para mostrar para você que isso é possível e eu conto essa história no meu livro. E o sistema carcerário na vida do Marcelo, ao contrário de muitas histórias, ela foi realmente restauradora, que é o que a gente gostaria que fosse. E você estava me contando que foi através de muita leitura dentro da cadeia, né? Você ficou quantos anos? Foi assalto à mão armada e pegou 10 anos de prisão, né? 10 anos, isso. Eu, aos 18 anos de idade, eu fui condenado a 10 anos de prisão por assalto à mão armada. E a leitura na minha vida, ela fez toda a diferença, porque eu era uma pessoa muito perturbada, eu era um adolescente, um jovem muito perturbado. E foi com a prática de exercício físico que eu passei a me permitir e comecei a praticar exercício físico que veio a leitura. E eu não tenho nem segundo grau de escolaridade completo, então ler para mim era um desafio. Mas foi ali, na leitura, nos livros, que eu pude entender que existia um mundo diferente daquele que eu havia conhecido desde a minha infância, daquele sistema que eu havia sido inserido desde quando eu nasci, o crime. E foi aquilo que começou a abrir minha mente. E toda mente que se abre é igual um paraquedas. Ela tem que se abrir para que ela funcione. Depois de 10 anos de pena cumprida, você saiu da cadeia, já não tinha pai, não tinha mãe, tinha uma casa, vendeu e comprou seu primeiro caminhão e que se transformou numa grande transportadora. Isso. Exatamente no dia 21 de abril de 2014, agora recente, há 8 anos atrás, eu conquistei a tão sonhada liberdade e saí de cabeça erguida sem dever satisfação para a justiça. E eu tinha uma casa de herança, eu fui lá, eu queimei a casa, porque a casa já estava toda velha, sem porta, sem janela, sem telhado. E aquele único dinheiro que eu tinha, teve uma pessoa, muitas pessoas falam assim, se conselho fosse bom não se dava, vendia. Depende para quem é dado. Porque foi uma pessoa que falou para mim assim, ó, cara, por que você não olha para o ramo de transporte terrestre? Isso movimenta o Brasil. E eu fui lá, comprei um caminhão e dediquei 100% do meu tempo, da minha vida, para construir uma empresa de sucesso. Em 5 anos depois, um ex-presidiário se tornou um empresário de sucesso. Milionário. Hoje ele não tem mais a transportadora, ele tem uma empresa que promove palestra pelo mundo e é best-seller também. É um exemplo, e isso mostra também, da sua história dá para a gente tirar muitas coisas do empreendedorismo. Como o ambiente é importante na nossa vida. Você foi criado, nasceu num ambiente, nas drogas, no crime, e você se tornou um criminoso. Na cadeia, que seria um ambiente também que você pode optar, ou você se restaura, ou você se liga com outras pessoas do crime, e ele se voltou para a atividade física e para os livros e saiu de lá transformado. E depois, no seu dia a dia, na sua ambiência, com mentorias, com cursos, ele se tornou palestrante. Então, prestem atenção em várias coisas que o Marcelo conta aqui, que isso tudo é um ingrediente para um bom empreendedor. Obrigada, parabéns por essa história. Vamos falar de moda agora? Vamos falar de democracia na moda. Tem coisa mais democrática do que tênis? Tênis é pra tudo. Eu passei minha vida de tênis. Hoje já tem uma coisa assim. Dá mais. Porque eu usei tempo todo tênis. Tô aqui na Stripling Store para conversar com a Pauliane Correia, que é consultora de imagem. E ela vai justamente brincar com alguns looks pra gente saber que conseguimos sim colocar tênis em vários momentos do nosso dia e de ocasiões, né? Dá pra ser elegante usando tênis. E você sabe, Rê, que depois da pandemia, a galera ficou muito em home office e quando voltaram para os escritórios, todo mundo queria conforto.
E aí começaram a desconstruir aquele look elegante, por exemplo, um blazer com uma calça jeans e tênis. Sim. E dá, hoje a gente vai mostrar aqui que dá sim. Primeiro look, vem aqui, Julie, a nossa modelo contratada. Primeiro que eu amei esse look, todo look é Stripling, Todo né? da Stripling, é. Então é uma bermuda. É uma bermuda em alfaiataria, ela tem o cinto, então traz... Hoje a bermuda também tá muito em alta, Sim. muito tendência. E aí ela vem com esse casaco, é um blazer, só que ele tem um recorte totalmente diferente. Num tecido também texturizado diferente, a gente montou com pink e dá pra ver, ó, ela tá com tênis branco e super elegante. Pode ir para um almoço, Pode. até dependendo do trabalho que a pessoa, né, tem, se é mais informal, Sim. também dá pra ir. E agora nesses eventos de final de ano, né, que Sim. todo mundo tem jantar, essas coisas, tá confortável, pode ficar a noite inteira, dançar, fazer o que quiser, que não vai doer o pezinho. A Pauline preparou 3 looks, esse é o primeiro. Segundo look, olha só, calça alfaiataria, uma jaquetinha e um tecido que é improvável com jeans. Sim, né? esse tecido, ele é diferente, ele também é texturizado. Esse corte tem a manga princesa e aqui, né, essa gola de blazer, já remete à elegância de alfaiataria. É um conjunto que dá pra você usar elegante, com escarpão, mas com tênis também fica super combina. Então, às vezes as pessoas acham que um conjunto assim só vai ficar bom com um escarpão, né, com salto. Não. E a gente tá trazendo justamente pra ver que combina E com esse tênis. sim, você pode ir trabalhar, até uma advogada pode usar exatamente. um tênis com uma calça alfaiataria. Linda, quero ver o tecido. Terceiro look, blazer de novo, que é pra marcar, e shorts. E shorts. É porque assim, quando a gente fala em elegância, Rê, a terceira peça é blazer, né? Não tem jeito. E agora com os shorts, um tricô, a gola alta a gente fez de propósito já para trazer, né, essa elegância, que a gola alta traz elegância também, e esses shorts com as listras. E eu pedi para ela subir aqui, ó, porque quando a gente mostra os punhos, dá essa proximidade com a outra pessoa. Então ela tá super elegante, mas tá comunicável. Então esse look é um dos meus preferidos. É isso que a consultora de imagem faz. Ela não faz só... A gente quis ter esse quadro no Empreenda Mais justamente para tirar essa história de que a consultoria de imagem é só aquela coisa da coloração. Da cor, é só teste de cores. Ela olha tudo, ela vê o seu armário e ela organiza o seu armário dentro das peças que você tem, como que você pode sair. De repente é improvável para você. Você tem um shorts em casa, você tem uma blusinha em casa, você tem um blazer em casa, você tem um tênis em casa. E será que você já juntou essas 3 peças? Por que não juntar e usar e pôr um look assim, que é um look que não é óbvio, não é verdade? Exatamente. Pauline Correia, nossa consultora de imagem, aqui no Empreenda Mais. E eu continuo, já que a gente falou de moda, beleza, vamos continuar falando de beleza, que a gente adora. A dica agora é com Nina Beauty. Aliás, ela acabou de ter agora a Beauty Week, que é a Semana da Beleza, com descontos de até 60% off para vocês. E aí resolveu estender. Então essa é a minha dica. Corre lá que tá estendido. Vale esses descontos. E tem mais. Como estamos perto do Natal, ela já tá abrindo de domingo a domingo até o Natal. E tem uns kits de Natal para vocês, de beleza, por R$19,90. Lá eles têm hidratante corporal, perfumes masculinos, femininos, tudo de maquiagem, tudo para te deixar linda mesmo. Fica aqui no Gonzaga, na Goitacazes, pertinho da Praça Independência. Então, se você quer ficar bonita, entrar o ano também já, inspirada na beleza, muito auspicioso isso. Vai lá na Nina Beauty. Olha, falar em mercado de beleza, de moda, tem um mercado que cresce demais e a gente não fala, tem vários tabus, enfim, é o mercado erótico. Eu fui para a Feira do Empreendedorismo e conversei com um especialista, vamos ver. Quando se fala em empreender, a gente pensa em algo inovador sempre. O que eu vou montar, que vou ser o novo do mercado, que vou lançar tendências, muitas vezes pode ser inclusive perigoso, porque você tem que ir quebrando tabus, que é o caso do mercado erótico, que
mexeu com... Na verdade, ele se modificou, e eu vou perguntar para o Renan, estou com o Renan de Paula, que é palestrante, inclusive, do mercado erótico, é sexólogo. Mudou, porque filmes, novelas, influenciadores mudam o mercado. Depois o filme De Pernas para o Ar, ele teve um impacto no mercado erótico? Teve um impacto muito significativo. Principalmente, sim, eu empreendo há 12 anos nesse mercado. De lá para cá, todos os meios que foram aparecendo, como 50 Tons, De Pernas para o Ar, qualquer conversa sobre sexualidade é muito bem-vinda e faz com que as pessoas se apaixonem cada vez mais pelo tema e quebre o tabu e o medo de empreender dentro desse mercado. Então você empreende antes do filme, porque muitas pessoas vieram nesse filão do filme. Eu estou falando do filme Pernas para o Ar, da Ingrid Guimarães, e que foi muito importante, eu acredito, não só como mulher, mas entendendo que a gente precisa falar mais de sexualidade, porque isso é saúde, é ligado à saúde, e não tabus. Como que a gente faz para empreender dentro de algo que tem esse tabu tão grande? Qual foi o seu maior desafio? Acho que a primeira coisa é você estudar, é você ter informação para falar com propriedade sobre aquele tema, porque as pessoas estão cansadas de ouvir muito blá 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 sem ter aquele conteúdo efetivamente. A educação sexual é um tema muito importante que deveria todo mundo aprender sobre esse assunto, exatamente para homens héteros, cis, branco, que eu acho que é a maior parte das pessoas. A gente não tem educação sexual, ela vem de um outro caminho que vem do pornô. Então, por isso essa importância de a gente entender mais sobre o assunto e colocar a cara, a tapa dentro desse mercado, principalmente mulheres. Porque o que falta nesse mercado, principalmente, são mulheres empreendendo. Existem muitos homens como eu que empreendem nesse mercado, mas faltam mais mulheres para colocar a cara, a tapa e poder desenvolver um trabalho lindo de educação sexual para todo mundo. Esse é um exemplo, o mercado erótico é um exemplo que eu quis dar de tabus. Então, o que te desperta? Quais as coisas que te fazem ter um medo, um bloqueio de empreender? Então, estude, como o Renan falou, tenha conhecimento daquilo e leve isso adiante, seu plano adiante. Obrigada. Esse foi o Empreenda Mais, o programa Empreenda Mais, que quer despertar em você essa vontade aí de seguir no seu negócio, mas como a gente sempre fala, o empreender é dentro da sua empresa também, se no seu caso se você trabalhar dentro de uma empresa, ou então se você quer alçar novos voos, esse programa foi feito para você. Sempre histórias incríveis, inspiradoras para a gente sonhar mais e mais. E semana que vem, sábado, estaremos aqui às 18h50, depois da Atena, aqui na TV Tati Band Litoral. Empreenda Mais. Oferecimento Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes.